O fato de uma criança... Ei, peraí, gente, o que é isso? Ah, esqueci. Viu o valor que Jesus deu a elas? Que bom, né? No vídeo de hoje, a gente vai abordar um assunto que já foi tratado em outros vídeos, mas com uma abordagem diferente e que vai trazer a todos nós novas reflexões e reflexões muito importantes. Você não pode perder essa. Quando a gente observa o livro de Mateus, nos capítulos 14, 16 e 17, uma figura dos discípulos se destaca: Pedro. Pedro, em alguns episódios que eles vivenciaram, os discípulos, junto com Jesus, teve um destaque especial. Você pode conferir no capítulo 14, quando Pedro anda sobre as águas. Pedro foi até o encontro de Jesus, os outros discípulos ficavam olhando assim, espantados. Pedro, imagina a sensação de Pedro naquele momento, não é? Mas não foi só esse episódio, nós tivemos outros. No capítulo 16, é Pedro que tem a resposta certa sobre quem é o Cristo. Pedro fala acertadamente e muito bem. E Jesus, satisfeito com a resposta de Pedro, dá um destaque especial a Pedro. A gente pode conferir isso também nesse mesmo capítulo. E no capítulo 17, a gente tem aquele episódio que Jesus fala lá com Pedro, manda ele pescar um peixe e tirar a moeda para pagar o imposto, não foi? Sendo assim, a gente percebe a figura de Pedro se destacando. Provavelmente, lendo o livro do teólogo pastor Amin Rodor, aquele do vídeo passado, que eu li alguns textos dele, seja esse fato de um dos discípulos estar se destacando que nos levou ao capítulo 18 de Mateus, a famosa pergunta dos discípulos que chegaram a Jesus e falaram: Mestre, quem será o maior no reino dos céus? Provavelmente já havia sentimentos de inveja, ciúmes, despeito entre os discípulos. Essa agora era a preocupação dos discípulos. E aí vem Jesus com aquela maestria, né, de sempre e transforma essa questão para uma outra. Veja bem, agora o que mais importa não é tanto quem é o maior ou quem será o maior no reino dos céus, mas quem estará no reino dos céus. Jesus consegue transportar os discípulos para uma outra questão muito mais importante, que eles mesmos não tinham percebido. Você quer ver? Jesus, ao invés de discutir sobre a grandeza no reino dos céus, ele começa com uma nova temática, a admissão no reino dos céus. Jesus, nesse momento, coloca os discípulos em frente ao portão dos céus. Jesus quer ensiná-los como entrar por esse portão. Jesus faz isso com os seus discípulos porque, vejam bem, 3 anos convivendo com Jesus e nesse finalzinho de jornada, com o que os discípulos estão preocupados? Com quem será o maior? É um negócio assim, né? Não dá para entender, né? Conviver com Jesus e ter esse questionamento na cabeça. Tá, e você vai perguntar, ok, e como ele faz isso? O que Jesus pretendia levando esses discípulos ao portão do céu? Olha só o que aconteceu. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles.
Ah, tá, Noemi, é aquela história da criança, né? Traz a criança e vai dar uma lição nos adultos. Mas olha só, essa questão de trazer a criança e Jesus fazer uma ilustração é muito profundo. A gente precisa entender realmente o que Jesus quis dizer quando trouxe essa criança perto dele. E disse Jesus, né? Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Para tudo aí. Nessa ilustração de Jesus, tem 2 pontos muito importantes para nós destacarmos. A criança é como um símbolo universal de humildade, confiança, inocência, simplicidade e perdão. Ela nada tem, de tudo necessita e tudo recebe como um dom, sem oferecer ou pretender qualquer desempenho ou realização para por ele ser recompensada. Já parou para prestar atenção nisso? A criança, ela recebe tudo de bom grado, sabendo que ela não vai ter nada para retribuir a outra pessoa. E vem Jesus e diz o seguinte: vocês adultos só podem entrar no reino dos céus se vocês tiverem esse espírito das crianças, essa inocência, essa humildade, né? Simplicidade. Olha aqui esse trecho. A alegoria de se tornar uma criança não é um apelo à ingenuidade romântica, mas uma convocação à genuína humildade. Ah, isso tem que ser de verdade, viu? A segunda lição que Jesus passa para esses discípulos é a seguinte: a compreensão da condição das crianças no tempo e na sociedade de Jesus acrescenta um caráter radical a essa ilustração. Qual caráter radical? Que é radical nessa ilustração de Jesus? Presta atenção. Aqui devemos entender que nos dias de Cristo, uma criança era a última a se sentir importante ou desejar ser o maior. Por quê? Porque olha só, uma criança na cultura contemporânea de Cristo não tinha valor religioso. Os rabis ensinavam que as crianças não podiam entender a Torá antes que completassem 12 anos. Segundo o rabinismo, gastar tempo com uma criança era uma tolice. Conversar com elas era visto como uma das coisas que destroem o ser humano, como dormir muito ou se embebedar. Olha só o que a ordem que Jesus acaba invertendo, né? Não era nada você conversar com uma criança. A criança percebia e não se sentia com esse valor, a última a se sentir importante. O fato de uma criança... Ei, peraí, gente. Como assim? Eles nunca foram criança, não? Ixi, eu acho que não, viu? Anitta, do jeito que era, eu não sei não. Mas você viu o valor que Jesus deu às crianças? Sim, isso é muito bom. É. A gente pode ensinar alguma coisa pra vocês, né, gente? Ué, tá vendo? Ai, essa é a minha sobrinha, Anitta. Obrigada, querida. A gente percebe que a ilustração de Jesus foi perfeita, porque o fato de uma criança daquela época, naquele contexto, se sentir indigna de qualquer direito, inconsciente de qualquer mérito pessoal digno de recompensa, é o perfeito símbolo para a admissão no reino dos céus, para nós passarmos pelos portões. Sabem, quando nós nos preocupamos com a questão de sermos grandes, maiores, melhores, termos mais poder, enquanto lutamos por grandezas no reino de Deus,
nós podemos perder a entrada nele. Você já pensou nisso? Olha esse trecho aqui. O lado escuro desse espírito é que as pessoas que julgam possuírem a aprovação divina passam a pensar que tudo o que fazem está validado por Deus. E para elas torna-se dificílimo, se não impossível, ver a relação entre a entrada no reino e o espírito de humildade e submissão que caracterizam a grandeza que Deus espera daqueles que o servem. Eu fiquei pensando muitas vezes, nós cristãos, religiosos, dentro da nossa comunidade mesmo, ou em qualquer espaço que você tenha a oportunidade de se destacar, nós procuramos reconhecimentos, nós procuramos ser grandes, ter algum destaque, procuramos ser melhores, até mesmo com as coisas sagradas, com a atividade para Deus. E nos iludimos que estamos salvos, que estamos segundo a aprovação divina porque estamos fazendo algo para Deus, quando pode ser uma grande ilusão, e ilusão muito ilusão mesmo, diria assim, uma ilusão que nos faz seguirmos num caminho que não tá bom e a gente nem percebe que o que nos falta mesmo é esse espírito de humildade, de serviço, de trabalhar nas coisas de Deus, sem querer se destacar frente às outras pessoas, mas querer servir, colaborar. A conclusão é que aquele que se torna pequeno, ele na verdade se torna grande no reino de Deus. A gente quer estar no ápice da pirâmide, não é? Mas a gente precisa estar na base, lá embaixo, que é onde vem toda a sustentação. Que é essa base, ela fortifica toda a pirâmide. É apenas em vasos vazios que Deus pode derramar a sua grandeza, as suas riquezas eternas. Jesus transforma toda essa nossa pose, toda a vontade de sermos celebridades de poder por submissão, cooperação, generosidade. É muito difícil para nós entendermos a inversão desses valores, porque nós vivemos numa sociedade que se busca pela grandeza. O poder realmente é algo que se destaca como uma preocupação central na vida do ser humano em todas as épocas da história, não é? O mais difícil é entendermos que não precisamos e não devemos querer ser maiores que os outros, que todos temos o mesmo valor. Isso é muito mais difícil a gente entender, que a entrada no reino dos céus está aberta para quem quer servir, para quem não sente a necessidade de ser maior e melhor que ninguém. Todos somos iguais aos olhos de Deus. Não se iluda, se você não tiver esse sentimento no seu coração como um cristão que aguarda a volta de Cristo, você está iludido, porque não tem entrada. A lição que precisamos tirar é que a verdadeira grandeza não é encontrada em realizações, desempenho e sofisticações, mas em uma humildade autêntica. Eu parei, pensei, sabe? Agora eu vou sair até do roteiro aqui que eu fiz para esse vídeo e vou falar para você que eu fiquei pensando como ser assim. A gente vive numa sociedade que você não pode ficar para trás, não é? Nas redes sociais a gente vê tantas realizações de tantas pessoas, né? Celebridades, amigos, influencers. E eu fiquei pensando que nós buscamos
muito reconhecimento, né, uns dos outros. E Jesus vem com uma novidade, com uma mensagem no sentido contrário, bem contrário a esse. Ele vem com uma mensagem que, olha, não se impressione com essas realizações, não queira ser maior que ninguém, seja você, deixa a luz, a minha luz brilhar em você, influencie as pessoas para Cristo, mostre realmente o que há de valor, reflita no que realmente importa, trabalhe a humildade. A humildade não é você ser um pobre coitadinho que não vale nem um tostão, não. Ser humilde é você perceber que você não é melhor que o outro. Você não é melhor que ninguém. Todos têm valor aos olhos de Deus. E o que você vai fazer da sua vida? Vai sempre tentar ser maior, e nas suas realizações, nas suas conquistas, sempre tentando crescer em grandeza, em reconhecimento? Ou você vai usar a ordem divina de sempre tentar crescer em Cristo, crescer como pessoa, crescer como alguém que quer acrescentar na vida dos outros, que quer servir, quer motivar, quer impulsionar o seu próximo, quer mirar no reino de Deus, quer ver logo o reino dos céus? Meus queridos, vamos orar a Deus e pedir que Ele nos dê esse espírito de genuína humildade, que Ele inverta essa ordem, que a gente sinta a necessidade de brilhar a luz de Cristo, que a gente sinta que todos estamos na mesma condição, necessitados da misericórdia e do amor divino. Estamos aqui para adorarmos o mesmo Deus, que Ele sim tem toda grandeza. Quanto menorzinhos e humildes, maiores seremos aos olhos de Deus, porque estaremos com o espírito correto, o espírito de Deus, de serviço, do espírito que Jesus teve quando esteve aqui na terra. Esse é o meu desejo para você e para mim. Eu quero estar diante das portas dos céus, com elas abertas, para que eu consiga passar. Não quero, essa é a minha oração, não quero me preocupar com as grandezas. As grandezas não abrirão as portas. Passe pela porta, que você receberá a maior grandeza, Deus e eu.